Você sente dificuldade em curtir a sua própria companhia? No vídeo de hoje eu irei falar um pouquinho sobre como podemos viver bem sozinhos, curtindo a nossa própria companhia, sem depender do outro, e falaremos também um pouquinho sobre a importância de praticar a solitude, ou seja, a importância de dedicar um tempo a nós. Então fique comigo até o final do vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Carol aqui novamente falando com vocês. Bom, antes de mais nada, você já é inscrito nesse canal? Se ainda não, clica aqui embaixo no botão vermelho, se inscreva, ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo que eu postar por aqui. Deixe seu like se você gostar desse tipo de assunto e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que vocês acreditam que precisam aprender a curtir a própria companhia. Bom, pessoal, em primeiro lugar, a solitude, essa palavra nova que eu utilizei lá no começo do vídeo, ela nada tem a ver com a solidão. A solitude, eu vou explicar, ela está mais relacionada com a nossa escolha de ficarmos sozinhos em determinados momentos. A gente escolher dar um tempo para nós. E a solidão, ela já está mais relacionada com o estado emocional que a gente pode viver em algum momento. Ela está mais relacionada também com uma melancolia, com uma certa melancolia, né? Um estado de sofrimento. A solidão, ela está envolvida com aquele sentimento que a gente tem de, por mais que muitas vezes existam pessoas ao nosso redor interagindo conosco, a gente vai se sentir sozinho, a gente vai se sentir abandonado, largado, solitário. Então a solidão é mais ou menos isso. Já a solitude, ela não tem necessariamente a ver com essa melancolia, com esse estado, com esse sentimento de estar sozinho, mas sim com uma escolha de estar sozinho em alguns momentos, ok? Outra coisa importante, outra coisa que eu quero frisar aqui é que esse estar sozinho que eu vou falar nesse vídeo não significa se isolar de todo mundo para todo sempre, até porque isso não seria possível, já que somos seres sociáveis. Porque a gente até pode escolher não se relacionar com determinada pessoa, se relacionar amorosamente, por exemplo. Algumas escolhas a gente pode fazer, mas a gente não consegue escolher não se relacionar com ninguém, absolutamente ninguém. Por quê? A gente vai precisar trabalhar para poder ter o nosso dinheiro e satisfazer as nossas necessidades pessoais, nossas necessidades básicas. E nesse trabalho a gente provavelmente vai ter contato com outras pessoas. A gente vai precisar comer. Para a gente comer, o que a gente precisa? Ou a gente precisa ir até um mercado, até um açougue, até uma quitanda para comprar alguma coisa para a gente poder comer em casa, para a gente poder preparar o nosso alimento em casa. E nesse ir até o mercado ou até em algum outro lugar, a gente vai ter contato com outras pessoas, com o atendente do supermercado, por exemplo. Ou a gente pode pedir uma comida em casa ou ir até um restaurante. E nisso a gente também vai ter contato com outras pessoas. Então veja que não tem como a gente se abster do contato com as outras pessoas para todo sempre, ok? Não existe uma regra absoluta para a gente viver bem sozinho, até porque somos seres diferentes. O que pode fazer bem para mim pode não fazer bem para você e vice-versa. Mas existem alguns macetes que a gente pode começar a pensar sobre eles para que talvez a escolha de ficar sozinho em determinados momentos, ou talvez nem tanto a escolha, mas no momento em que for necessário ficarmos sozinhos, para que a gente passe por esse momento de uma melhor forma possível, sem sofrimento, sem aquela sensação de dependência do outro, certo? Então vamos para o primeiro ponto. Descubra se você está sendo uma boa companhia para você. Como que a gente faz isso? Conversando com nós mesmos. Isso mesmo, fale sozinho, questione-se, pergunte o que você faria quando não há ninguém te olhando. Esse primeiro ponto vai fazer com que a gente entenda a importância de praticarmos essa solitude, de praticarmos o estar sozinho. Mas calma, vamos por partes. Então, descubra se você está sendo uma boa companhia para você mesmo. Então, questione-se, pergunte, acesse os seus pensamentos.
Tente identificar quais são os últimos pensamentos sobre você mesmo. Se identificar pensamentos negativos, tenta ressignificá-los. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a ressignificação, eu vou deixar linkado aqui no card, caso você tenha interesse em assistir. Termina esse vídeo primeiro, depois você vai para esse da ressignificação, mas assista, é muito legal, é muito importante a gente saber sobre isso. E ressignifique esses pensamentos negativos que você tem com você mesmo, né? Que você deposita para você mesmo. Então, tire aprendizado desses pensamentos, porque assim, é importante a gente reconhecer os nossos pontos positivos e os nossos pontos negativos. Só que quando a gente não tá muito bem, isso também tem a ver com a nossa autoestima, quando a gente não tá muito bem, a gente tende a dar um foco maior nos nossos pontos negativos. E a gente começa a se colocar numa posição de uma pessoa negativa, de uma pessoa que só erra, de uma pessoa que é toda errada, que não faz nada certo, que o outro sempre faz melhor, que a gente não vale nada, que a gente não sabe nada. Então a gente vai se diminuindo, essa é a questão. Então, quando a gente não tá bem, a tendência é essa. Então, se você identificar pensamentos negativos, tenta ressignificá-los, falando, olha, eu errei nesse ponto, mas agora eu tô aprendendo, já tô dando meus pulos para não errar mais nisso, eu aprendi que isso não é o certo de se fazer, entende? Então, ressignifique-os. Segundo ponto, faça uma lista de todas as atividades que você gosta e veja quais tem a possibilidade de você colocar em prática quando você estiver sozinha ou sozinho. Então, anote no celular, como eu disse, pega um papel e uma caneta e anote essas atividades que você gosta de fazer e veja se tem a possibilidade de você fazê-las, de você colocá-las em prática quando você estiver sozinho. Aí, terceiro ponto, que é colocar em prática. Coloque-as em prática, coloque essas atividades em prática. Quarto ponto, pense em algo que você gostaria de fazer com alguém e estude a possibilidade de fazer essa coisa sozinha ou sozinho. Ou seja, se você gosta de ir para uma sorveteria tomar sorvete, mas você sempre precisa estar na companhia de alguém, estude a possibilidade de ir sozinho para a sorveteria. O que poderia acontecer numa sorveteria se você fosse sozinho? Tanto de negativo quanto de positivo. Existe algo de negativo que poderia acontecer se você fosse sozinha para essa sorveteria? Ou para qualquer lugar que seja, num barzinho, tomar um chopp, música ao vivo? Enfrente esse momento. Deixa doer ali a questão do estar sozinho. E tente começar a perceber o quão maravilhoso pode ser você possibilitar esses momentos para você. Você pode pensar em coisas que talvez estando acompanhado você não pensaria. Você pode refletir sobre coisas que talvez estando acompanhado você não teria tempo de refletir. Porque quando você tem uma pessoa ali, você não pode ficar em silêncio e pensando em alguma coisa. Não que você não pode, mas é chato, não é? Vamos supor, você convida alguém para ir até um local com você, daí você chega lá no local com essa pessoa e não fala nada, fica em silêncio, só fica pensando. E aí? É chato. Então, se você identifica que você precisa disso, então faça isso sozinho. É muito mais gostoso. Depois, se você tiver interesse, se você quiser compartilhar com alguém, compartilhe, mas para pensar e organizar as suas ideias, o ideal é que a gente esteja sozinho, faça isso sozinho, né? Pra gente conseguir organizar da maneira que precisa ser organizado. Então, tente fazer essas atividades sozinho. E quinto e último ponto é pense em algo que você gostaria que alguém fizesse por você e faça você mesmo. Ou seja, vamos supor, um exemplo. Você tá se arrumando toda para sair, tá lá passando a sua maquiagem favorita, vestindo a sua roupa preferida e no momento que você ficou pronta, você fica esperando que aquela pessoa te elogie.
É legal receber o elogio de quem a gente gosta? Sim, é muito bacana, é muito gostoso. Mas a gente não deve esperar isso somente do outro. Por que não a gente se elogiar primeiro? Terminou de se vestir, terminou a maquiagem, terminou de se arrumar, tá pronta? Vai lá no espelho, se olha, se admire, se elogie. Faça você mesmo em primeiro lugar. E se for te fazer bem, se você estiver confortável para isso, se elogie até na frente da pessoa. Isso vai mostrar para a pessoa a sua confiança que você tem em você mesma, a sua independência emocional, afetiva, que você não depende de outras pessoas para se sentir bem, para ser feliz consigo mesma. Então, isso mostra uma certa independência para outra pessoa, e isso é muito bacana. E talvez a pessoa até perceba que isso é importante para você e comece a te oferecer elogios, né? Mas não faça isso também esperando que ela vá reconhecer. Às vezes pode acontecer e às vezes pode continuar da mesma forma, mas é importante você fazer isso por você. Ok? É você se sentir bem, é você estar bem consigo mesma. Tá, mas Carol, por que é tão importante a gente aprender a ficar sozinho e curtir a nossa própria companhia? Eu fiz essa pergunta lá no meu Instagram, inclusive caso você não me segue, segue lá. Eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lá eu tô sempre buscando interagir com vocês, buscando uma forma aí da gente conversar, poder ficar um pouquinho mais perto. E eu recebi algumas respostas muito interessantes e eu vou tentar encaixá-las aqui no vídeo. Primeiro, é muito importante a gente aprender a ficar sozinho, aprender a curtir a própria companhia, para a gente adquirir o autoconhecimento, ou seja, para a gente nos conhecer, nos explorar, descobrir a nossa essência e depois, só depois de uma longa viagem pelo eu, ou seja, depois de nós nos conhecermos, depois de nós dedicarmos um tempo para nós, depois de nós estarmos nos sentindo bem, aí sim a gente se dispor ao outro. Em outras palavras, nos colocarmos em primeiro lugar, cuidar da gente em primeiro lugar para a gente poder ter estrutura para se dispor ao outro, certo? Então, isso que é importante, porque se a gente não estiver bem, como que a gente vai poder cuidar do outro? Às vezes a gente vai até conseguir, mas não vai estar sendo generoso com nós, né? Porque a gente vai estar se preocupando com o outro e nós. Então a gente deve se preocupar com nós também, certo? Segundo ponto que torna muito importante essa questão do aprender a estar sozinho é a gente saber o que é valioso para nós, o que a gente gosta, o que a gente... Enfim, o que vai ser importante para nós na nossa vida, como que a gente gostaria de ser tratada ou tratado, para quê? Para que a gente não aceite menos do que a gente mereça, para que a gente não se envolva num relacionamento por carência. Porque quando a gente tá carente, a gente aceita qualquer coisa. E eu penso muito assim, se a gente aprender a viver bem com a nossa própria companhia, quer dizer que a nossa companhia basta. Quer dizer que o estar sozinho já é maravilhoso. E se o estar sozinho já é maravilhoso, eu só vou deixar alguém entrar na minha vida se essa pessoa vier para somar mais ainda, se vier para acrescentar mais ainda, se vier para acrescentar momentos bons, mais incríveis ainda, entende? Então eu não vou querer alguém para roubar a minha paz, porque se eu estou em paz sozinha, por que eu vou abrir brecha para alguém que não vai acrescentar algo e que, pelo contrário, vai me roubar a paz, vai me roubar essa, como a gente diz, roubar a nossa brisa, entende? Então eu não vou abrir brecha para me relacionar por carência. E para finalizar, pessoal, eu acrescentaria mais um ponto da importância do aprender a ficar sozinho, que é quando a gente começa a entender que nós não temos o controle sobre a vida do outro, que a gente não pode prender ninguém na nossa vida, que as pessoas são livres para estarem ali se elas quiserem e são livres para não estarem ali se elas não quiserem. E quando a gente entende isso,
E isso também acaba tornando outras coisas mais fáceis. Por exemplo, da gente receber um não. Se você chamar uma pessoa para ir numa sorveteria e a pessoa te disser não, talvez isso não vá te doer tanto caso você não soubesse da importância do ficar sozinho, caso você não conseguisse ficar sozinho. Então isso também faz parte do nosso processo de amadurecimento quanto pessoa, entende? Então isso também é muito importante, isso também torna o aprender a ficar sozinho muito importante. Ok? E vocês, pessoal, já sentiram dificuldade em algum momento de estar sozinho, de curtir a própria companhia? Ou se você é uma pessoa que convive com alguém que gosta de estar sozinho, você já sentiu dificuldade em entender essa pessoa? Comente aqui que eu quero saber. É isso, pessoal. Um beijo para vocês, obrigada por assistirem até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.